Minha diretoria, Rogério Ceni não é mais técnico do Flamengo. Isso foi noticiado às quase 3 horas da manhã, entre 2 e 3 horas da manhã, da noite desta sexta para sábado, pela internet. Primeiro, deixa eu falar do OneFootball, baixa aí, primeiro link da descrição, melhor aplicativo que tem no celular e até para você saber quem será o novo técnico do Flamengo. Afinal de contas, você vai receber, obviamente, a informação primeiro no OneFootball, além da sua agenda, das estatísticas do Mengão, etc, etc. Mas vamos lá, vamos falar de Flamengo e Rogério Ceni. Primeiro ponto, o anúncio às 2 horas da manhã. Gente, olha, veja bem, essa reunião deve ter durado até essa hora. E quando terminou a reunião, o Flamengo fez o comunicado. É simples assim. Mas de madrugada, desrespeito. Cara, provavelmente o Rogério Ceni não estava na casa dele dormindo e foi noticiado pela imprensa quando acordou de manhã. Isso deve ter sido comunicado ao Rogério Ceni em reuniões durante a noite. E aí, 2 horas da manhã, se bateu o martelo, se comunicou o Rogério e tal. Não sei quem soltaram. Que diferença faz se é 3 horas da manhã, se é 2 horas da tarde, se é 1 hora da manhã? Não faz diferença nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, puta mimimi. Por que a imprensa tá revoltada aí com o negócio de ter sido às 2 horas da manhã? Porque eles estavam dormindo, né? E aí não teve gente que teve que sair para ir para plantão, teve jornalista que não pôde comentar a notícia, surfar também imediatamente em cima da notícia para fazer seu vídeo, seu comentário e tal. E é por isso a revolta. Não tem absolutamente nenhum outro motivo. Você manda o comunicado a hora que for e não faz a menor diferença, né? Então, até estrategicamente, talvez para o Flamengo tenha sido mais homeopático, né? Porque quando várias pessoas receberam a notícia de madrugada, essas pessoas foram acordando de manhã, hoje é sábado, e a coisa não veio num boom no mesmo momento em que toda a imprensa só ia falar disso e tal, a coisa foi meio homeopática. Então acho que não tem absolutamente nenhum problema em se mandar o técnico ou se comunicar para a imprensa isso às 2 ou 3 horas da manhã. Se comunica quando quiser, né? Rogério Ceni deveria e merecia ter sido demitido? Acho que sim, acho que sim. Porque o trabalho do Rogério é uma merda, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou o Campeonato... Não é porque é uma merda. É porque o Rogério Ceni tem uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas. Sempre foi uma característica do Rogério. O Rogério é um cara maneiro, o Rogério é um cara honesto até onde se sabe, é um cara profissional pra caralho, dedicado pra caralho, um puta de um vencedor, evidentemente conhece futebol, mas o Rogério Ceni tem um perfil de pessoa que não é pro Flamengo, que diria pra você que não é quase clube nenhum do Rio de Janeiro. Talvez o Botafogo, por ser um clube de menor pressão e tal. O Rogério Ceni é um cara que, por natureza, o jeito dele de se comunicar passa arrogância. Eu não sei te dizer, eu conheço bem o Rogério Ceni, mas eu não sou amigo do Rogério Ceni na intimidade, né? Eu não sei como é que é o Rogério totalmente em off, na casa dele e tal. Eu sei como é que é o Rogério no ambiente de trabalho. E ele não é um cara escroto, ele é um cara que sabe que ele é diferente. Ele sabe que ele tem uma condição melhor do que a maioria dentro do futebol. Não estou falando de dinheiro, estou falando de condição cultural e tal. Ele sabe da diferença dele para os outros e ele sempre se colocou como líder, como o grande referência que ele é no futebol mundial, porque ele é o goleiro que mais tem gols no planeta. Então, evidentemente, o Rogério Ceni é uma lenda naquilo que ele fez, não só no São Paulo, mas mundialmente o Rogério Ceni vai ser sempre lembrado como um goleiro lendário. Ele ultrapassou o Chilavert. E ele se coloca dessa maneira, ele faz questão disso. O Rogério é estrela? O Rogério gosta de ser o destaque, o Rogério gosta de ser o pica do time. Talvez isso justifique algumas alterações e algumas apostas que ele faz muito arriscadas para que talvez ele colha os créditos de ter feito aquilo. Mas isso também dá a ele o risco de levar toda a porrada quando aquilo não dá certo. Ele correu esses riscos. O Rogério não monta o time do Flamengo mal. O Flamengo começa os jogos normalmente até que bem. O Flamengo vai piorando o jogo durante o jogo. Me parece um treinador com razoável dificuldade de leitura durante a partida. Não é prévia. Durante a partida, o Rogério Ceni tem dificuldade de reverter e de manter, às vezes até um time que começa bem, o adversário rapidamente ali, com 30 minutos do primeiro tempo, encaixa no Flamengo e o Flamengo não consegue sair daquilo. E as alterações não funcionam. Para o time que o Flamengo tem, a cobrança natural vai ser, no mínimo, jogar bem. Pode acontecer de perder um jogo aqui ou ali, mas vai ter que jogar bem. O campeonato de pontos corridos, o Flamengo tem que estar entre os primeiros colocados. E tem que ganhar com sobra. Essa é a minha opinião. Você fala assim, porra, Rica, mas é obrigado a ganhar? Não, não é obrigado a ganhar. Olha o time e o elenco que o Flamengo tem em relação aos outros. O Palmeiras tem um bom time, o Atlético tem um bom time, tem. Mas eles só vão disputar com o Flamengo em virtude das outras competições, né, do futebol brasileiro ser muito imprevisível, do calendário, etc, etc, de mil coisas que a gente pode citar aqui. Time por time, 11 titulares, o Flamengo tem muita vantagem sobre os outros. Muita vantagem. Mesmo com a perda do Gerson, o Flamengo ainda é muito mais time do que os outros. Nenhum time do Brasil tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro. Nenhum time do Brasil tem o Diego Ribas para jogar de segundo volante.
Nenhum time do Brasil tem esses caras. Nenhum time do Brasil tem um lateral esquerdo como o Felipe Luiz e nem um direito como o Isla e com reserva o Mateuzinho. Você pode até ter um bom lateral direito, mas você não tem dois. Nenhum time do Brasil tem uma defesa com o Rodrigo Caio, que é um jogador de seleção, embora eu não ache o Rodrigo Caio tudo isso, eu acho ele superestimado, e um goleiro como o Diego Alves. É muita coisa no time titular do Flamengo. É muita gente de muito alto nível. Então, e até ontem tinha o Gerson. Então não dá para tirar o Gerson do processo. O processo do Rogério Ceni todo vem com o Gerson. Então, pô, quantos jogadores de seleção nós estamos falando aí? O Isla joga na seleção do país dele. O Diego Alves já foi convocado para a seleção brasileira. O Rodrigo Caio já foi convocado para a seleção brasileira. O Felipe Luiz, seleção brasileira. Gerson e Diego, seleção brasileira. Arrascaeta, seleção uruguaia. Everton Ribeiro, seleção brasileira. Bruno Henrique já foi para a seleção brasileira. E Gabigol, seleção brasileira. Nós estamos falando de 10 jogadores que jogam em seleção. Ou que já jogaram em seleção. Porra, gente. Tem que apresentar futebol melhor. E na medida em que o Flamengo, mesmo que não tenha resultados trágicos, apresenta um futebol mediano e absolutamente irregular ao longo dos 90 minutos, isso vai irritando o torcedor. Se o Rogério ainda, se bastasse em colocar a opção simples, do time titular simples, não fizesse grandes invenções, o torcedor podia até ficar meio assim, porra, esses jogadores estão de sacanagem. Pô, tem jogador que não tá jogando nada. Mas na medida que o Rogério vai colocando os jogadores em posições diferentes, fazendo alterações que ninguém faria, tanto será dado a ele o crédito quando vencer, quanto será dada a porrada nele quando perder. Então a demissão do Rogério Ceni é desgaste. O Rogério se força a um desgaste. Ele optou pelo desgaste para tentar correr o risco de ser talvez o herói ou talvez de fazer o time do Flamengo jogar numa metodologia que só ele acredita, né? Que é nova e ele acredita. E talvez daqui a alguns anos ele venha mostrar que está certo. Mas neste momento no Flamengo não funcionou. A grande dificuldade do Rogério, como eu digo desde o dia que ele foi contratado, é, primeiro, lidar com os jogadores que foram seus rivais. Os rivais do Rogério não gostam do Rogério, pela postura do Rogério. O Rogério é um cara que reclama com a arbitragem, o caralho. Né? O Rogério sempre foi um jogador difícil em campo. Né? Ele quer ganhar e isso gera uma série de reações. Então ele tem dificuldade em comandar jogadores que já jogaram contra ele. Óbvio, o Rogério é para uma próxima geração de jogadores, que está chegando, mas não necessariamente essa, pelo menos não com os cobrões, não com as celebridades. Os caras do Fortaleza não jogavam contra o São Paulo. Né? Os caras do Cruzeiro e do Flamengo, sim. E segundo, o Rogério Ceni não tem nada de Rio de Janeiro. Ele não tem nada de Flamengo. É um tatu na árvore. Alguém colocou, ele não subiu ali. Porque não faz parte. O Rogério não faz parte desse ambiente. Eu sou paulista e moro no Rio de Janeiro. Para você viver no Rio de Janeiro, para você se dar bem no Rio de Janeiro, para você conviver no Rio de Janeiro, você precisa jogar o jogo do carioca. Não é como São Paulo, quando você chega, um argentino chega em São Paulo, ele tem um bairro argentino. O japonês chega em São Paulo, ele tem um bairro para ele. O uruguaio chega em São Paulo, ele tem 35 restaurantes para ele. Quando você chega no Rio de Janeiro, irmão, ou você vai viver o Rio de Janeiro, ou ninguém vai te dar o que você já tem. Você não vai se ambientar no seu estilo no Rio de Janeiro. Você se adapta ao Rio, o Rio não se adapta a você. E isso é uma dificuldade que eu acho que o Rogério Ceni fatalmente teria. O Rogério não é da resenha, não é da informalidade, não é do samba, não é a cara dele. Não é a cara do Rogério. Então, eu já sabia e sempre disse aqui que a grande dificuldade do Rogério seria isso. Talvez a sensação de pertencimento ao local em que ele está. Mas é a vida. Eu lamento muito, torço muito pelo meu capitão, pelo meu ídolo, Rogério Ceni, mas acho que o Flamengo fez a melhor escolha. E se você não fez o seu time ainda no Rei do Pitaco, ó, esse aqui é o meu para esse final de semana. Corre lá, o link tá aqui na descrição, faz o seu time que o Rei do Pitaco é o melhor fantasy game que tem. E lá, o dinheiro é de verdade, hein? Não é brinquedo não, hein? Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade.